Eu tenho certeza que se você clicou nesse vídeo, você odeia estudar. Ou pelo menos não gosta. E quando se trata de idiomas estrangeiros, vocês não precisam todo o tempo estar lá estudando a gramática, pegando livros, vendo videoaulas sobre o verbo to be e essas coisas que a gente vê na escola. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu, um cara do interior do Ceará, conseguiu aprender mais de 6 idiomas. E a grande maioria do conhecimento que eu tenho nos outros idiomas foi de forma passiva, foi sem estudar. Então, let's do it! E eu já ia me esquecendo, tá? Pequeno disclaimer antes de começar esse vídeo. A gramática é sim importante, estudar é sim de extrema importância para você estar aprendendo como é que funciona a lógica da língua inglesa. Por exemplo, palavras compostas, como elas funcionam, como a gente vai fazer a estrutura da língua inglesa, como que eu vou aplicar os phrasal verbs, tá certo? Então não me entendam mal. Estudem sim gramática, estudem sim o idioma, mas em grande parte, na sua grande maioria, o grande conhecimento que vocês vão ter dessa língua vai ser de forma passiva, vai ser sem estudar, vai ser vendo coisas. Então, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Muita gente começa a estudar um idioma estrangeiro justamente pelas possibilidades e oportunidades que são abertas com a conquista desse novo conhecimento. E principalmente o inglês, que mais de 2 bilhões de pessoas se comunicam nesse idioma. E eu confesso pra vocês que vai ser uma coisa extraordinária, tá? Vocês vão mudar a maneira como vocês enxergam o mundo. Vocês vão conseguir entender pessoas de outras culturas, que falam outros idiomas, que tiveram vivências totalmente diferentes, religiões diferentes. Ou seja, isso vai expandir a mente de vocês e vai abrir um leque quando se trata do mercado de trabalho. Mas o cérebro humano é muito preguiçoso e a gente tem que admitir isso. Sabe quando a gente tá naquele momento deitado na cama, acabou de acordar e você fala assim, eu não quero sair daqui, eu quero ficar deitado. Cara, é justamente isso que acontece com a língua inglesa. Vocês têm medo de começar a aprender. Mas não precisa ser um sofrimento aprender o idioma inglês. A melhor maneira que tem para vocês conseguirem aprender inglês sem estudar é consumir passivamente o conteúdo da língua inglesa. Mas professor, o que é isso que você está falando? Então, primeiramente, depois desse vídeo aqui, vocês vão alterar o idioma do celular de vocês. Professor, mas como que isso vai me ajudar a aprender inglês? Então, você pega o seu celular várias vezes. Vamos supor que ele está em inglês e hoje seja segunda-feira. Aqui na frente, na tela de apresentação do celular, no wallpaper, você vai ver Monday. Ou seja, isso já é um reforço para você estar começando a aprender inglês. Pode parecer que não, mas isso ajuda sim. Imagina aqui que eu tenho meu computador todo em inglês e eu vou ver, sei lá, settings, tem lá o nome settings, e eu não sei o que é configurações. Vamos supor que eu pegue aqui o meu computador e coloque no idioma inglês, e tem lá escrito settings. Eu não sei o que é settings em inglês, mas eu aprendi por conta do contexto. Olha só que legal, o contexto, pessoal. Então, toda vez que vocês forem nas configurações do celular de vocês, toda vez que vocês forem nas configurações do computador, vocês forem abrir um aplicativo, vai estar tudo em inglês e vocês vão estar se rodeando do idioma. Isso é o importante. Além disso, pessoal, a melhor maneira que tem para vocês começarem a aprender inglês de forma passiva, de forma sem estudar, é consumir o conteúdo. É mais ou menos uma extensão disso daqui que eu falei do celular para vocês. Ou seja, consumam vídeos no YouTube. Cara, o YouTube tem muito conteúdo para vocês consumirem. Vocês podem procrastinar em inglês e falar que estão estudando, tá? Eu fazia muito isso em espanhol. Não de procrastinar, eu tinha muito tempo livre. Era no tempo que tinha aquela doença, a gente estava na escola e a gente não estudava, né? Então, assim, eu ficava ouvindo muito conteúdo em espanhol. Vocês podem também ouvir músicas, vocês podem assistir filmes. Por exemplo, tem uma aluna minha que gosta muito do filme Jurassic Park, da saga do Jurassic Park. E ela é, tipo, obcecada, ela sabe todas as falas em português. Eu falei pra ela, guria, coloca esse filme em inglês, com legenda em português, ou até com legenda em inglês mesmo. Você já sabe todas as falas. Junta o útil ao agradável, ou seja, você tá aprendendo de forma que você tá se divertindo. Ela, por exemplo, assiste aquele filme quase todo dia, e quase todo dia
ela vai aprender inglês. Isso é a definição de unir o útil ao agradável. Você assiste aquele filme quase toda semana, quase todo dia. Então, quase todo dia você vai ter contato com a língua inglesa. Você vai estar aprendendo inglês de forma passiva. E, pessoal, como eu estava falando para vocês, se vocês perceberem tudo isso, o celular, o YouTube, os filmes, as músicas, tudo isso tem a ver com ter contato com a língua inglesa. Muitas vezes eu falo para meus alunos para eles sim ter contato com a língua inglesa. Ah, professor, mas eu não consigo entender o que eles estão falando aqui, eu não entendo nada. Normal, cara. Eu tô aprendendo russo agora e às vezes eu coloco na televisão, às vezes eu coloco na caixinha de som para eu escutar um podcast e eu entendo, sei lá, 40%, às vezes 70% do que tá sendo dito, mas o meu cérebro tá tendo contato com a língua russa naquele momento e ele vai falar assim, cara, eu preciso disso. O dono do meu cérebro, né, no caso eu, o dono do meu cérebro precisa disso para sobreviver. E olha que legal, vocês estão tendo o contato ali com a língua russa, no caso com o inglês, né, para vocês. Vocês estão tendo ali o contato com a língua inglesa, estão tendo percepção de ritmo, percepção de fala, percepção de pronúncia e de coisas da cultura. Eu até brinco que às vezes parece que é outra pessoa que habita dentro de mim, ou seja, eu tô comendo uma pizza e eu falo, o italiano dentro de mim não deixa eu comer com i posati, tipo com os talheres, né? E a segunda coisa que eu quero falar pra vocês é, se apaixonem pelo idioma que vocês estão aprendendo, sejam obcecados por ele. Concorda comigo que se você gostar da coisa que você tá aprendendo, aquilo não vai ser uma coisa ruim, uma coisa cansativa? Concorda comigo que se você se apaixonar, se você gostar daquilo que você está aprendendo, não vai ser mais um fastídio, não vai ser mais um fardo para se carregar, e sim uma coisa que vocês vão até sentir falta se vocês não aprender? Seja isso com música, com literatura, com vídeos no YouTube, com a cultura em si, com até Fórmula 1. Tem um aluno meu que gosta muito de Fórmula 1 e assim como o exemplo do Jurassic Park que eu tinha falado anteriormente pra vocês, eu falei, cara, vê Fórmula 1 em inglês. E se vocês não sabem, eles falam muito rápido, é tipo Lewis Hamilton go across the line along with Bottas and the Mercedes go and passes the Ferrari. E tipo, eles falam muito rápido, esse narrador ele fala muito rápido, muito empolgado. E isso também é um desafio, principalmente pro pessoal que tá em intermediário. Esse meu aluno, que é o Lucas Lyon, inclusive um salve pra ele. Eu falei pra ele, cara, começa a assistir Fórmula 1 em inglês. Ou seja, você vai juntar o útil ao agradável e você tá amando, você tá tendo paixão por uma coisa em inglês. Ou seja, você tá aprendendo alguma coisa. Vamos supor que você é programador. Você pode aprender linguagem de programação em inglês. Claro que não todo mundo vai ter esse nível pra tá aprendendo linguagem de programação. Ou, por exemplo, um editor começar a ver tutoriais em inglês. Mas se vocês se exporem a isso pouco a pouco, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, se vocês tiverem essa continuidade, vocês vão chegar lá, vocês vão conseguir se acostumar. Aquilo vai virar familiar na cabeça de vocês. Tá vendo? Olha só que legal. Vocês estão tendo contato, vocês estão se expondo ao idioma e aprendendo ele de maneira passiva. Lembrando que, como eu tinha dito anteriormente, vocês não vão aprender um idioma 100% sem estudar a gramática. Vocês precisam sim ter esse contato com a gramática, com os phrasal verbs, com a pronúncia, com esse tipo de coisa, o ritmo, a fonética. A fonética nem tanto, tá? E pra fechar esse capítulo, rapidinho, deixa eu contar uma coisa que eu faço pra aprender o idioma russo. Enquanto eu tô lavando uma louça, preparando um almoço ou arrumando a casa, eu tento sim ter esse contato com a língua russa, escutando podcast, às vezes até música também, mas o que faz você evoluir mesmo é o podcast, é um vídeo falando sobre algum tipo de tema. E você, enquanto tá ali, ó, lavando o prato, você tá escutando o idioma russo e fazendo o shadowing, o famoso shadowing que eu sempre falo aqui nos vídeos do canal, que é muito importante, pessoal. Então, tentem fazer isso, tentem ter esse contato com o idioma de maneira passiva. Lembrem-se que não é somente ter esse contato com o idioma de maneira passiva, não é somente escutar enquanto você tá lavando uma louça, não é somente ficar ouvindo música, vendo filmes, mas sim também tem que ter essa parte de gramática, tá?
Mas olha só que legal esse exemplo que eu dei a vocês sobre lavar a louça. Enquanto eu tô ali fazendo uma atividade que eu não estaria sendo produtivo, eu estou ali escutando o idioma. Claro que eu recomendo a vocês também ter esses momentos de que você fica olhando assim pro teto, tá? É muito legal pra criatividade de vocês. Mas, cara, de vez em quando coloca ali um podcast no idioma alvo que você tá aprendendo. Vocês vão aprender de maneira passiva o idioma alvo de vocês. E é aquilo que eu sempre falo. Vocês querem aprender o idioma? Então, façam uma imersão nele, cara. Você tem que mergulhar. Você tem que ir para o país, entre aspas, eu falo, né? No caso que eu falo, né? Quando eu entro aqui no meu estúdio ou no meu quarto, eu entro numa pequena Rússia, ou seja, eu fico só escutando aquele idioma em determinada parte do dia. Eu acho que vocês devem estar traumatizados com a maneira como é ensinado o aprendizado de idioma nas escolas, onde só é passado gramáticas, regras para se decorar, verbo to be, simple past. Isso, gente, até os nativos não falam seguindo essas regras muitas das vezes. Você em português fala errado e você é nativo, você fala o idioma todos os dias. Vocês vão ver, tendo contato com a língua inglesa, na vida real, em uma conversa, se você fosse falar "Are you going?", você está indo, talvez você fala "You going?". Tipo, no dia a dia você fala assim, tá? E vocês vão ver, tendo esse contato, por isso que eu falo, pessoal, se rodeiem do idioma, por conta que vocês vão ver como ele é na realidade. E eu sei que é muito difícil pra vocês que, tipo, partiram só do ensino de língua inglesa da escola particular ou da pública, tá? Eu tô falando de todo o ensino da língua inglesa no Brasil. Eu sou professor da rede pública e eu tento um pouco incentivar os meus alunos. Claro que, assim, a gente tem carga horária a seguir, a gente tem algumas coisas pra fazer que é obrigação e tem que passar as regras, né? Mas eu tento sim fazer uma coisa diferente para os meus alunos, para eles terem contato, assim como eu tive quando eu tinha 14 anos de idade, com o maestro Herberson, né? Que inclusive um salve aí pro maestro Herberson, cara, o primeiro professor de inglês que eu tive. E hoje em dia eu virei um poliglota, eu falo até mais idiomas que ele, cara. E isso deve ser muito legal para um professor. Mas enfim, voltando, eu tento colocar essa prática do idioma assim como ele é na vida real, mas claro que a gente não pode fazer com que uma pessoa aprenda, né? Assim como a gente não pode fazer com que uma pessoa mude de opinião ou que uma pessoa trate a gente melhor, ela escolhe a tratar você melhor. Ou seja, vocês escolhem aprender o idioma. Eu não posso chegar aqui e colocar o meu conhecimento na cabeça de vocês, sabe? Mas enfim, façam isso, façam a língua inglesa ser um hobby na vida de vocês, ser uma coisa leve, tá? Que vocês usam pra desopilar do dia. Eu lembro que eu fazia muito isso com o espanhol, eu desopilava o meu dia, a minha jornada de trabalho CLT, antigamente, quando eu trabalhava em hotel, em supermercado, eu usava o espanhol e o inglês pra me divertir no dia a dia, quando chegava de noite, na verdade. Deixa eu dar um pequeno exemplo para vocês. Vocês que tocam violão ou outros instrumentos, vocês encaram tocar o violão como uma atividade que é uma obrigação ou como um hobby? Então, mudem o mindset de vocês, né? Mudem a mentalidade de vocês. Claro que vai ter esse momento de aprender gramática, como eu falei pra vocês, mas não necessariamente toda hora vocês vão estar se cobrando pra aprender isso. Cara, vai ver um filme, vai ouvir uma música. Eu lembro que quando era na minha infância, eu escutava muito música internacional e quando eu virei adolescente e consegui entender as letras, que inclusive algumas letras era melhor não ter entendido. A ignorância é uma bênção, como eu falo sempre, mas isso é transformador, tá? Vocês veem o mundo realmente de maneira diferente do que antes vocês viam. Por isso que eu falo, abre portas, abre oportunidades quando vocês aprendem outros idiomas, principalmente o inglês, tá? E eu costumo sempre falar, quem consegue falar português consegue aprender qualquer outro idioma. Seja ele de maneira simples, você não consegue pronunciar da mesma maneira que o nativo, mas você vai conseguir se comunicar. Se você sabe falar português, você com certeza vai conseguir falar inglês. Claro que não como os nativos. Eu acho até que isso é impossível, né? Só se você for uma criança e você tiver contato 24/7, 24/7, né? Mas resumindo, tudo depende
depende da visão de vocês, ou seja, acreditem em vocês, acreditem no potencial de vocês. A mente é uma coisa que pode tanto aprisionar quanto liberar. Quando vocês falam assim, eu não consigo aprender inglês, tem muito aluno meu que fala assim, professor, eu não consigo aprender inglês, eu tenho um trauma com inglês porque eu aprendi, era só regra. Cara, desapega disso, tá? A mente de vocês tem esse poder. Quando você fala assim, vamos fazer um truquezinho aqui com vocês, tá? Vocês vão falar, ao invés de falar, eu não consigo aprender, vocês vão falar, eu não tenho familiaridade com o inglês ainda, mas eu vou aprender. Essa palavra muda a maneira como vocês pensam. E pensamentos e palavras têm poder. Tá? Por isso que é muito importante manter os pensamentos bons, e isso não só com inglês, na vida real também, tá? E por último, para fechar com chave de ouro, tenham mais comprehensible input. Professor, o que é isso? Que palavra é essa? Calma, calma. Ter o comprehensible input basicamente é você colocar o idioma na sua rotina, fazer pequenos roleplays, ou seja, você ficar imaginando pequenas situações ou até mesmo fazer pequenas ações no seu dia a dia. Tipo, eu aprendi a falar telefone, então eu vou falar I have a cell phone in my hand. Eu tenho um celular na minha mão. Se eu estou aprendendo vocabulário de carro, eu vou tentar aplicar no meu dia a dia, na prática. Ou seja, quando eu entrar no carro, eu vou falar I'm going into the car. I'm passing to the second gear. I am pressing the clutch. Mas basicamente é isso, pessoal. Façam com que o aprendizado de idiomas de vocês seja uma coisa light, seja uma coisa que vocês gostem de estar fazendo, que vocês vão até sentir falta. Coloquem isso no dia a dia, pratiquem o shadowing, tentem ter o máximo de exposição a músicas, a filmes, a cultura inglesa para vocês aprenderem e começarem a pensar como um nativo da língua inglesa. E é como eu tava brincando anteriormente, parece que você vira outra pessoa quando você fala esse outro idioma. Esse é mais um vídeo do The English Domain. Se você realmente gostou, deixa um like aí, se inscreve no meu canal, comenta alguma coisa, cara, pra ajudar com o algoritmo. Me segue se você quiser ter aula particular de inglês ou falar sobre alguma coisa. Um outro dia eu tava falando com um cara aí em russo, cara, que ele veio daquele vídeo lá que eu falo 6 idiomas, que eu demonstro falando 6 idiomas. Ele falou um pouco de russo comigo e foi uma interação muito legal, até por conta que eu tava no meu primeiro mês de aprender russo e depois de 2 meses daquele dia, eu fui falar de novo em russo com ele, cara, e a evolução tá notável, tá? Então é isso, pessoal. Se vocês têm alguma dúvida, coloca aí nos comentários, falem das experiências que vocês tiveram. And this is the English Domain signing up from another video. See you guys in the next one. Acabou o vídeo.